Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, família! Você empreendedor, empresário, comerciante, trabalhador, profissional em todas as áreas. Que alegria nesta manhã de segunda-feira, começando mais uma semana, mês de junho. Estamos aqui reunidos na presença do nosso Deus para rezar o texto do empreendedor, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Quero acolher já o nosso irmão combatente, missionário da comunidade Missão Resgate, seu Vicente Ferreira. Santo e abençoado dia, meu irmão. Deus abençoe o senhor, os seus projetos dessa semana que se inicia e toda a sua família. Invoquemos sobre nós a força do alto, a força do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. E continuando a nossa série do estudo dentro do empreendedorismo com o livro do Êxodo, 30 dias de estudo para empreendedores, nós vamos meditar na citação bíblica de hoje de Êxodo, capítulo 12, versículo 3. Nós vamos pegar uma frase do versículo 3 e uma frase do versículo 11, certo? Êxodo 12, do 3 ao 11. Se você quer pegar o contexto completo, aí você vai abrir na sua Bíblia, no capítulo 12, começa no versículo 3 e vai até o versículo 11. Cada família tomará um cordeiro. Aí, reticências. Por quê? Porque ele vai dizer como é o cordeiro, o tipo de cordeiro que a família vai precisar, né? Um cordeiro novo, sem defeito algum e assim por diante. Vai dar todas as características. Mas para nós, aqui dentro do empreendedorismo, na reflexão de hoje, nós vamos ficar com essa parte. Cada família tomará o cordeiro. Comereis apressadamente. É a Páscoa do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos trazer agora para o empreendedorismo. O que é que essa citação bíblica ela nos ensina? Uma coisa muito importante para nós empreendedores. Planejamento. Eu sei que é chato, né? Eu sei que é difícil, mas nós precisamos. Santo e abençoado dia, Raimundo MJ, seja bem-vinda. Deus abençoe você, sua família, todos os seus planos desta semana. Justamente estamos falando de planejamento. Então, planejar antes de agir é essencial. Nunca deixe ser impulsionado pelas emoções, simplesmente pelo desejo de querer aumentar algo. Antes de qualquer coisa, precisamos do plano. Antes da ação, precisamos do planejamento. Precisamos fazer métricas, precisamos medir tudo. O empreendedor que organiza recursos estratégicos antes da mudança tem mais chances de prosperar. Preste atenção, o empreendedor que organiza recursos e estratégia antes da mudança tem mais chance de prosperar. Então, eu quero alavancar, eu quero crescer, eu quero ampliar algo dentro do meu empreendimento, tem que ter esse planejamento. Eu não vou simplesmente mudar da noite para o dia. Nesse meu planejamento, eu tenho que ver os recursos financeiros, os gastos, os custos, e eu preciso ver se eu tenho condição de começar esse novo projeto, de alavancar com esse novo projeto. Após toda a estrutura organizacional de planejamento, aí sim, eu parto para a ação, o agir. Ele é
essencial o planejamento para que, em meio às mudanças, a gente possa alavancar rumo à prosperidade. Não, o que eu estou colocando agora, o que eu estou inserindo agora vai somar com o meu negócio atual, vai ampliar o meu negócio atual. E tem que pegar a visão, tenho que olhar para todos os ângulos, que a gente precisa crescer tridimensionalmente, não só para cima, nem só para baixo e nem só para o lado. Então, que nesse dia de hoje, diante dos planejamentos que o Senhor coloca em nosso coração, os planejamentos de mudança, que nós possamos ter buscar em Deus, primeiro, a paciência e a graça do planejamento, do estudo, da análise, para ver como nós vamos dar um passo à frente. E a dica de hoje, nessa reflexão, nessa citação bíblica, vamos lá. Planeje hoje os recursos que você precisa para um projeto futuro. Você tem já um projeto futuro? Então, é importante, se o seu projeto está no papel e é algo bom, não deixe ele apenas no papel. Vamos para essa etapa agora. Planeje hoje os recursos que você precisará para um projeto futuro. Qual é o principal recurso hoje? É o financeiro? É o de marketing? Então, eu não sei qual é o planejamento e nem o recurso, mas se prepare, se organize e pense na frente, né? É a que ele está citando, é um projeto futuro. Não basta ter o projeto, tem que ter o planejamento, tem que ter os recursos necessários. E pega a tua arma espiritual, porque batalhas espirituais vencemos também com as armas espirituais. E vamos rezar juntos o texto do empreendedor. Já deixa teu like, comentários e compartilha para que possamos rezar juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério, vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que possamos empreender com Jesus no centro dos nossos negócios. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, convido você a rezar pela vida dos seus clientes e fornecedores, colaboradores, sócios, equipe, gestores, funcionários, as pessoas que estão ligadas ao teu negócio. Que o Senhor visite a cada um deles, derramando as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, vamos rezar pedindo a Deus a graça para vencer as forças contrárias que nos impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel.
Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, peça pela sua vida financeira. Coloca diante de Deus a tua vida financeira pessoal, familiar e a vida financeira do teu negócio. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quinto mistério, agradeça ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas em seu negócio. Todos os dias, Deus tem uma graça, uma bênção especial para derramar em nossas vidas. Tem aquelas que nós pedimos e tem aquelas que nós não sabemos, mas que Deus já reservou, que Deus já preparou e que Deus vai derramar em teu negócio, em tua vida neste dia. Então, seja grato pelas graças que você já viu, aquelas que você vê e aquelas que você não vê, porque está no coração de Deus, que nós desconhecemos, que Deus sabe que precisamos e que Ele envia sobre nós. Por isso, Senhor, nesse mistério nós te louvamos, te agradecemos por estas graças. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus,
tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Oração do empreendedor. É um minuto que você dedica exclusivamente para colocar o teu negócio na presença de Deus. Coloca aqui o arroba da tua empresa, o nome da tua empresa. Coloca aqui os teus projetos, não especifica, certo? Se você já tem os projetos, por um projeto que está no meu coração. Coloca aqui as dificuldades que você enfrenta para a realização dos projetos. Coloca aqui as vitórias alcançadas em Deus sobre a ação do Espírito Santo com a sabedoria que o Senhor direciona a tua vida. Quero apresentar de uma forma especial esses irmãos que rezam conosco ao vivo, com todas as intenções que estão presentes em vossos corações. Os seus empreendimentos, os seus negócios, as suas dificuldades, as suas vitórias. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa missão, da nossa casa, da nossa vocação, da nossa profissão. Tira do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, rezando pela Automecânica São Paulo, pela empresa Sales Modas, rezando pela empresa Meu Espaço Dourado, Planos e Projetos, rezando pela empresa Fire Automecânica, pela empresa Construção da Loja Física da MJ Modas, a Fire Automecânica em São Paulo, rezando pela Resgate História, a loja oficial da Nação Combatente, rezando pela Auro BPO Financeiro. Tira, Senhor Jesus, dessas empresas tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti. E que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todos esses ambientes que te são apresentados nesse momento. Estruturas físicas, estruturas emocionais, estruturas psicológicas, estruturas gerenciais. Cada pessoa que entra, cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males, do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz, debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Derrama sobre nós, Senhor Jesus, a Tua graça, a Tua força, a Tua luz, o Teu amor, a Tua bênção poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na certeza de que a mão de Deus nos conduz, nos inspira e nos direciona, encerramos o texto do empreendedor nesta manhã de segunda-feira, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar
nos negócios. Quero agradecer a você que reza conosco ao vivo, você que vai rezar a partir de agora, que Deus abençoe todo o teu empreendimento, planos e projetos que está no teu coração. Olha, deixa teu like, viu? Comentários, compartilha para que essa graça possa se expandir e outros empreendedores também possam chegar a acompanhar, possam também buscar em Deus a graça da prosperidade. Com a graça de Deus, amanhã estaremos de volta às 6h30 da manhã, aqui no meu Facebook, Rosilene Araújo, missionária da comunidade Missão Resgate. Vamos para a batalha na certeza da vitória. É tempo de avançar, é tempo de decisão. Tenham todos um ótimo dia de conquistas, de batalhas, de vitórias, de problemas resolvidos pelo poder do nome de Jesus. Tchau, povo de Deus!